Bem-vindos, alunos da Escola Virtual de Porto. Começa agora a videoaula sobre os modais de transporte aéreo e rodoviário. O transporte aéreo é o modal de transportes que consiste em transportar mercadorias ou pessoas através de aeronaves. É baseado em normas da Associação de Transporte Aéreo Internacional, tendo como referência no país a Infraero. Tal meio de transporte ocorre normalmente por meio de aviões e necessita de aeroportos. O modal aéreo é ideal para o envio de mercadorias com pouco peso e volume. Ele também é útil para grandes distâncias, permitindo acesso a mercados difíceis de serem alcançados por outros meios de transporte. Possui alta velocidade no transporte e um alto custo unitário. O modal aéreo é ideal também para transporte de mercadorias que necessitem ser entregas com urgência. Ultimamente, tem havido um crescente aumento de frotas e rotas aéreas. Entre as principais vantagens do modal aéreo estão redução dos gastos de armazenagem, agilidade no deslocamento de cargas, maior rapidez no transporte, facilidade e segurança no deslocamento de pequenos volumes, diminuição de custos das embalagens, documento de transporte obtido com maior rapidez pela emissão antecipada, aeroportos normalmente situados mais próximos dos centros de produção e industriais. E para o exportador, o modal aéreo facilita a aplicação de uma política mais agressiva de just-in-time, com redução de custos de capital de giro. O seguro de transporte aéreo é mais baixo que em relação ao marítimo, variando de 30% a 50% a menos, dependendo da mercadoria. No entanto, o modal aéreo também apresenta desvantagens. As principais delas são menor capacidade de peso e em volumes das cargas, não atende aos granéis, custo de capital e fretes elevados, fortes restrições a cargas perigosas, elevada poluição atmosférica devido à emissão de dióxido de carbono, bem como poluição sonora nas áreas circundantes aos aeroportos, forte consumidor de espaço devido à construção das infraestruturas, elevado consumo de combustível. Algumas áreas estão congestionadas devido à densidade do tráfego, gerando problemas de segurança. Muita dependência das condições atmosféricas, como nevoeiro e ventos fortes. O transporte aéreo comercial de carga é sempre documentado através do conhecimento aéreo, Airway Bill, que, a exemplo dos demais modais, é o documento mais importante do transporte. Ele pode ser tanto conhecimento aéreo da companhia, quanto conhecimento neutro, quando é do agente da carga. A base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume da mercadoria, sendo considerado aquele que proporcionar o maior valor. Para saber se devemos considerar o peso ou o volume, a International Air Transport Association estabeleceu a seguinte relação: por peso e volume. 1 kg igual a 6.000 centímetros cúbicos, ou 1 tonelada igual a 6 metros cúbicos. Por exemplo, no caso de peso de 1 kg acondicionado em um volume maior que 6.000 centímetros cúbicos, considera-se o volume como base do cálculo do frete. Caso contrário, considera-se o peso. Vejamos agora as características do transporte rodoviário. Esse modal é aquele que ocorre através de estradas de rodagem, com utilização de veículos como caminhões, caminhonetes, carretas, ônibus, bitrens, treminhões, entre outros. O modal rodoviário pode ocorrer em território nacional ou internacional, inclusive utilizando estradas de vários países na mesma viagem. O modal rodoviário é o transporte mais utilizado para curtas e médias distâncias. As vocações dele são mercadorias acabadas ou semi-acabadas, coleta e distribuição. O transporte rodoviário é também altamente recomendado para o transporte de mercadorias de alto valor agregado ou perecíveis. O roubo de cargas é uma característica presente, infelizmente em grande quantidade neste modal. No modal rodoviário, o espaço no veículo pode ser fretado em sua totalidade ou apenas frações de sua totalidade. A carga fracionada é uma opção logística para embarcadores que devem entregar mercadorias
em lugares próximos ou que passem pelo caminho um do outro. O fracionamento do espaço de carga do veículo possibilita a diversificação de embarcadores no mesmo embarque, diluindo o custo entre clientes na fração de sua utilização. Além disso, muitas vezes a transportadora opta por transportar mercadorias a fretes bem reduzidos no caminho de volta. Esta opção logística pode garantir maior rentabilidade às empresas transportadoras. As principais vantagens do modal rodoviário são: possibilidade da entrega da mercadoria na porta do consumidor, door to door, ou seja, a mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente sem que este tenha que ir buscá-la. Custo menor de embalagem, devido ao menor nível de exigências. Agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em curtos espaços a percorrer. A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais a mercadoria deve ir ao encontro da unidade de carga. Agora vemos algumas desvantagens do modal rodoviário. Capacidade de tração de carga é bastante reduzida. Os veículos utilizados para tração possuem um elevado grau de poluição ao meio ambiente. A malha rodoviária deve estar constantemente em manutenção ou em construção, gerando custos aos usuários, visto que existem estradas privatizadas que cobram pedágio. Custo de fretamento mais expressivo que os demais concorrentes com características similares, além do custo operacional ser maior. Em épocas de safra, os caminhões provocam congestionamentos nas estradas. O documento utilizado no transporte rodoviário de cargas é o Conhecimento de Transporte Rodoviário, também conhecido como Conhecimento de Transporte Terrestre. Este documento tem a função de contrato de transporte terrestre, recibo de entrega da carga e título de crédito. Ele é emitido pela transportadora em 3 vias originais, sendo uma do transportador, uma do embarcador e uma que acompanha a carga. Em outras palavras, o conhecimento de transporte terrestre é o documento que formaliza o negócio e pode ser de âmbito nacional ou internacional. O frete rodoviário é composto por 3 elementos. Frete básico é a tarifa vezes o peso ou volume da carga. Se a carga for volumosa, pode-se considerar o volume no lugar do peso. Taxa ad valorem, percentual cobrado sobre o valor da mercadoria. Seguro rodoviário obrigatório. Os percentuais são aplicados sobre o preço FOB da mercadoria. É importante que o usuário consulte a transportadora para conhecer quais cláusulas de apólice de seguro dão cobertura e quais ele deve complementar com sua seguradora. Termina aqui a 9ª videoaula do curso de Logística da Escola Virtual de Porto. Na próxima lição, veremos as características dos modais dutoviário, aquaviário e ferroviário. Até lá!